Vamos começar mais um encontro ao vivo. Ultimamente, eu tenho pensado muito, percebido muito como que nós, terapeutas, temos uma influência super importante nos atendimentos. Então, aquele dia que a gente está mais desconectado, pode ser que o paciente fique mais desconectado também. Aquele dia que a gente está mais disposto a falar de emoções, que a gente se emociona mais, que a gente se envolve mais, o paciente também tende a fazer isso. E a gente já tem pesquisas que mostram que, independente da abordagem, o efeito do terapeuta vai interferir no resultado do atendimento. Por efeito do terapeuta, a gente vai entender tudo aquilo que diz sobre a gente. Aquilo que a gente pensa sobre a gente mesmo, sobre a gente enquanto terapeuta, sobre o paciente, aquilo que a gente acha que o paciente pensa da gente, a maneira como a gente lida com o paciente, a nossa postura, as nossas habilidades interpessoais. Então, isso tudo vai influenciar. E aí, é isso que eu trouxe de proposta para vocês hoje, a gente pensar um pouquinho mais a esse respeito. Tenho visto nas supervisões, né, e até mesmo nas dúvidas, muitas pessoas perguntando sobre como lidar com pacientes que são mais evitativos, aqueles que parecem resistentes, aqueles que falam pouco. E aí me veio essa questão. Sabe, por que será que é tão difícil para a gente lidar com esse tipo de paciente? Com aquele paciente que parece que está estagnado, parece que não quer nada, que a gente fala que é resistente. E quando a gente está falando em terapia cognitivo-comportamental e outras terapias cognitivas, a palavra resistência ela é diferente, né? O conceito é diferente de quando a gente falava de resistência em abordagens mais antigas. Né? Outras abordagens entendiam a resistência como o não querer mudar, aquela pulsão de morte, né? O querer continuar ali no sintoma, ter ganhos secundários com o sofrimento. E nas terapias cognitivas, a gente sabe que não é isso. Ninguém quer sofrer, ninguém quer aproveitar de ganho secundário, ninguém quer dificultar uma melhora. Todo mundo quer melhorar, todo mundo quer se sentir melhor, todo mundo quer se livrar daquilo que dói. Então, a resistência, ela entra aqui como uma dificuldade em se conectar, como uma dificuldade em reestruturar os pensamentos. A gente tem vários tipos de resistência do paciente. De maneira geral, essa resistência nada mais é do que uma estratégia para nos proteger da nossa dor. Então, vamos supor que você é brigado com sua mãe. Eu ia falar sogra, mas vai ficar muito clichê. Então, você brigou com sua mãe. Aí eu vou falar assim com você. Não, vamos aproveitar esse final de semana e vamos lá tentar conversar com sua mãe? E aí você vai falar assim comigo: ah, não, já tentei de tudo, não estou com paciência, eu já sei que pode até ir bem, mas no final vai dar problema, não quero tentar. Então, esse não quero tentar, não quero tentar me reconciliar com a minha mãe. Não é, eu não gosto da minha mãe mesmo e estou feliz com isso. Esse não querer tentar eu não aguento mais a dor de passar por isso. Eu não quero arriscar sentir de novo aquilo que eu já senti quando eu encontrei com ela em outras ocasiões. Então, vê como é diferente quando a gente olha nesses dois pontos. Se a gente fala que a pessoa simplesmente não quer mudar, ela é assim porque ela quer, mas também ela não se esforça, a gente está jogando toda a culpa nela e achando que é uma simples escolha, né? Quero sorvete de chocolate, sorvete de baunilha. E não é uma simples escolha.
E então, os nossos pensamentos e crenças vão influenciar ao lidar com essa tal resistência. Será que a resistência, na verdade, é nossa também? Essa é a reflexão. O quanto nós que estamos evitando, resistindo. Então, pensamentos aí, olha, reflexões para vocês. Você já atendeu um paciente que foi rotulado como resistente, difícil, ou que simplesmente não estava colaborando com o processo terapêutico? Vocês já ouviram alguém falar isso, né? Ai, aquele paciente não faz tarefa, ele falta demais, ele é muito difícil, porque ele não escuta, nada que eu falo para ele, ele presta atenção ou ele aceita. Aquele paciente que a gente diz que é difícil, o que significa? Porque para algumas pessoas, o difícil vai ser um sintoma, um diagnóstico. O difícil vai ser aquele que as intervenções dão errado, que não querem fazer as tarefas, não querem fazer as intervenções. Então, o difícil pode ser aquele que tem muitas comorbidades ou transtornos graves e crônicos, mas também pode ser aquele que é difícil para mim, que toca nos meus botões emocionais. Se tem aquele paciente que brigou com a mãe e não quer ir lá fazer as pazes, e por acaso eu tenho uma crença muito forte que a gente deve respeitar pai e mãe e a gente precisa estar sempre próximo, aquele paciente vai ativar os meus botões. Se por acaso eu também sou brigada com a minha mãe e tenho dificuldade de lidar com ela, aquele paciente pode ativar meus botões. Se a minha mãe morreu e eu queria ter só mais um instante com ela, e eu não posso porque ela se foi, aquele paciente vai ativar os meus botões. Então, vê como que diversas situações podem me levar a ter essa dificuldade de achar que o paciente é difícil. Mas a dificuldade é minha.